Olá, sétimo ano, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Vamos iniciar nosso encontro de hoje, essa videoaula, com a oração do Pai Nosso, uma oração muito importante, muito poderosa. E eu espero que você procure um lugar ideal para fazer isso, de concentração, que você possa sentir a presença mesmo de Deus e do Espírito Santo. Ok? Então, de olhos fechados, possamos todos rezar. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai do mal. Amém. Então, sétimo ano, nós vamos começar com a correção do TA1. Espero que vocês... Não chegou ainda nas minhas mãos, não corrigi ainda, mas em breve vamos fazer isso e divulgar os resultados. Espero que tenha dado certo para cada um de vocês. E nosso assunto específico de hoje são os sons do alfabeto em inglês. O alfabeto, tá? The alphabet. The alphabet. Que é muito importante. Vocês não têm nem noção, talvez não tenham essa noção de quanto é importante. Às vezes as pessoas têm preconceito de aprender o alfabeto. Mas, gente, sem exagero, é um dos assuntos mais importantes que a gente pode aprender. É o alfabeto. Porque é a partir dele que tudo se encaixa. Como falar corretamente, como escutar corretamente, como ler. Então, assim, tem muitas vantagens aprender o alfabeto em inglês, porque é a base, é ali o começo de tudo, tá bom? A primeira questão do seu trabalho tinha o quê? Seria completar com uma preposição, and, on, at. Tinha a frase, Brian has a guitar lesson, a imagem, aqui o complemento da frase, 10 a.m. Brian tem aulas de violão às 10 da manhã. Que é a imagem, né? O Brian tem a aula de violão. Qual era a preposição? Seria usar o at, como está aqui destacado, porque você está diante de horas, 10 da manhã, 10 a.m. Ou seja, o at é usado para isso. Horas, refeições, festivais religiosos, determinados períodos do dia. Tá? Muito fácil, né? A segunda também era o mesmo raciocínio. Seria procurar a preposição correta para essa frase. My mother was born, minha mãe nasceu, in 1987, 1987. Por que eu uso N? Porque estou diante de anos, no caso anos e séculos, né? Mais os anos, 1987. N, correta resposta item A. Terceira, ele queria que você completasse a tabela, quando é que a gente usa. O uso de N, quando é para as estações, os anos, os meses, o período do dia, alguns, e o asterisco. O ON, para dias da semana, datas, feriados, datas especiais. O ET, horas, refeições, festivais religiosos, determinados períodos do dia. Outros, né? Diferente daqui. Então, essa era a resposta ideal que eu estava esperando para você completar aqui. Vocês poderiam tirar exatamente da aula, videoaula 2, segunda videoaula, que tinha aqui o uso. A quarta, ele queria que você marcasse sintomas da gripe, mas só da gripe. Se fosse misturado, não era. O correto era o item A, rash, porque eram as erupções cutâneas, as bolinhas vermelhas que aparecem, né, quando você está com a dengue. E dor atrás dos olhos, dor muito forte atrás dos olhos. As outras têm sintomas da dengue? Sim, febre, dor de cabeça, mas também tem na gripe. E ele queria aqui que fosse só da febre, por isso é só isso daqui, ó. A rash and pain behind the eyes. Quinta, era para traduzir a frase, as duas frases que ele dava. Eles têm febre, ou seja, they have fever, e ela tem dor de cabeça. She has headache. Você ia observar que o verbo have conjugado. Você não iria usar o have aqui embaixo, não. Júnior, mas tem aqui em cima e tem. E o verbo have é o verbo tem. Ter. Mas eu expliquei para você na aula que vai diferenciar de acordo com o sujeito. Quando temos I, you, he, I, you, we, they, temos que usar o have. Quando tem he, she, it, tem que ser o has.
A sexta era para marcar incorreto. Atenção essas palavrinhas, ó, que faz toda a diferença. Era incorreto sobre o verbo have. Mary has, tá certo. Porque Mary representa she, como se fosse daqui, ó, she has. Então, Mary has. Peter has também dá certo, porque Peter representa he, ele. They has, não pode, era o item C, incorreto, você ia marcar. Porque tem que ser they have. Ah, tá aqui, ó, they have. E o item D tá certo, né? They have, então, we have, não era para marcar, que era para marcar a errada. A sétima era para preencher essa tabela aqui, ó, com subject pronouns. I, you, he, she, it, we, they. A segunda coluna é para os objetos, object pronouns, me, you, him, her, it, us, them. E a terceira é para traduzir os object pronouns, me, li, o, a, ti, te, li, o, que é o, a ele, li, a ela, li, o, a, nos, lis, os, as. É a tradução. Tá? Se você não conseguir memorizar todos dessa forma aqui, não se preocupe muito não, que isso é com o tempo. Aos poucos você vai aprendendo. O que eu queria mesmo que você focasse era nessa do meio, me, you, him, her, it, us, them, porque são os object pronouns. E a gente viu muito, né? Viu várias aulas. Queria que vocês tivessem captado aí esse conteúdo. Na oitava questão, ele queria que você dissesse qual é a sequência dessas imagens em inglês, dos nomes em inglês. Mostra aqui ó, o ombro, que no caso vai ser shoulder. Você teria até aqui que destacar, eliminar o item C, porque ele fala mão, não é mão. Já sabe que não é o item C. Então fica entre A, ficaria, né? Que você já sabe que é a resposta. A, B ou D. Vai para a segunda. Nose é nariz, então já não pode ser o item A. O item D também não, porque é nariz. Restando aqui o A. Mouth, eye, que é o olho. Ear, a orelha. Então realmente é o item B. Agora o nosso assunto, ó. Vamos lá, atenção, se concentra aí, tira a preguiça, lava o rosto, acorda, para você aprender bem esse conteúdo, tá? Super simples, mas com muitos detalhes. Não vamos ficar aqui apenas no básico, não é apenas para aprender, pronunciar e pronto, não. Vamos entrar um pouco a parte fonética do inglês, tá? Os símbolos do alfabeto, as letras do alfabeto do inglês é a mesma do português. Algumas línguas até vão diferenciar, né? Não segue esse padrão, não. Mas inglês e português é. Nós temos as 26 letras, contando com K, W e Y, que foram as últimas a serem acrescentadas aqui no alfabeto português brasileiro, mas o inglês já tinha essas. E são as mesmas vogais e as mesmas consoantes. A, E, I, O, U são as vogais e o restante são as consoantes, tá bom? E cada letra vai ter um som específico, um som diferente. Algumas são bem parecidas, mas não são iguais de forma alguma, porque senão seria a mesma letra, né? Elas vão, aqui está, a representação desse som vai estar nessas barrinhas aqui, ó. Pode ser uma barra, que no caso não é uma barra, né? Pode ser as chaves, pode ser os colchetes, mas colchetes, é isso. Esqueci a pronúncia correta. Colchetes ou colchetes, vamos conferir, para simbolizar o som. Aqui, ó, repete aí, tá? Não esquece de repetir não, isso é muito importante. A, B, C, D, olha o D, D, E, F, G. Se você falar D aqui no D, está falando o G. Por exemplo, o errado, ó, A, B, C, D. Não é assim, A, B, C, D. Porque nessa sequência está falando A, B, C, G. E como é o D então, Júnior? Atenção, ó, D, como se fosse assim, dia, bom dia. Alguém de Rio Grande do Norte, bom dia, é esse D. Tá? Com a língua lá entre os dentes, D. O G é com a boca aberta, já deixa a boca aberta, ó, G. A, B, C, D, E, F, G. G. 8, que é como se fosse a mesma pronúncia número 8. I, J, K, L,
M com a boca fechada. Sempre que pronunciar o M, ou alguma palavra que tenha M, tem que ser com a boca fechada. N com a boca aberta. Essa é a diferença, ó. M, fecha a boca. N, deixa a boca aberta. O, P, Q, R, S, T, U. Aqui tem como se fosse um J, para representar o som. Também o som de I é como se fosse som de I, às vezes com som de Y, porque esse daqui é o som de Y. Esse J tinha o J, tá? Junto a diferença entre som de I e som de Y, para esse mecanismo aqui do alfabeto tem. Mas, para todos os efeitos, o I e o W vai ter o mesmo som, tá? Nas palavras. U, V, W, X, Y, Z, que é o mais conhecido, mas também pode ser Z. Vamos lá, agora com calma, né? Você já sabe mais ou menos. Vamos na sequência sem interrupções, tá? Repete aí. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, com a língua lá no céu da boca, porque é um som alveolar, tem que ser a língua lá no céu da boca mesmo. L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Se alguém se perguntou por que em algumas letras tem esses dois pontos, a resposta eu vou dar agora. É sinal que você vai demorar um pouco mais na pronúncia dessa palavra, desse som, tá? Quando temos, poderia apenas ter BI sem os dois pontos, seria apenas B, mais ou menos isso. Quando tem, você vai ter que demorar mais. B, C, D, E, ok? Ó, demorado. B, C, D, E. Agora, como se fosse rápido. B, C, D, E. E não é assim. Quem é que diz isso? Vamos ver o que é o IPA, que é o International Phonetic Alphabet. O alfabeto fonético internacional. É como se fosse não é um órgão, não é um instituto, não é algo físico, você não vai ver um prédio, alguma coisa assim, mas é um sistema, tá? É um sistema que diz o que é correto e o que é errado na pronúncia das palavras, das letras em inglês. Ele trabalha todo esse estudo aqui, ó, bucofacial, de o que diz quando o som tem que sair pelo nariz, se vai mexer as cordas vocais, como é que fica a língua, se é lá em cima, lá no céu da boca, se vai ser mais abaixo, se você vai abrir bem a sua boca, vai ser médio, se vai ser quase nem abrindo, se você vai fechar, se vai encostar os lábios um no outro. Então, tudo isso é um sistema que diz, que é o IPA, que é o alfabeto fonético internacional. Vai reger aí tudo o que tem de pronúncia. Uma das funções, por exemplo, se você pegar um dicionário que segue o IPA, que é o correto, você vai perceber que tem a palavra em inglês e entre as barras, agora as barras, porque é o mais comum ter as barras, vai ter como se diz em inglês aquela palavra. Não é do jeito que a gente quiser. Não é tipo, eu li isso daqui e vou ver dictionary. Será que está certo? Se eu posso falar dictionary, não é da minha forma, e sim como está aqui, ó. Porque cada letra tem um som e também tem sua escrita, não é? Se lá no dicionário tiver um A, dois pontinhos, é porque ali ele quer dizer o R. Se, por exemplo, tiver EI, é porque ele está dizendo o A. Se tiver esse símbolo aqui do O, que é um chua, e essa tipo, ferradura vai ser o som do O mesmo, né? Então, cada um tem um som. Aqui, ó, dick, essa vírgula, que não é vírgula, na verdade é um apóstrofo, vai dizer onde está a sílaba tônica. No português a gente usa o quê? Os acentos, agudo, circunflexo, né, o tio, para
dizer qual a sílaba é a mais forte. Só que no inglês nenhuma palavra tem acento. Como é que eu vou saber qual é a mais forte, que vai soar mais forte, a tônica? É aqui na parte da transcrição fonética. Isso aqui é chamado a transcrição fonética, que o IPA, que é esse sistema, diz qual está correto. Às vezes, algumas palavras vai vir duas sílabas tônicas. No português não existe isso. Ou é uma ou nenhuma, mas duas não existe, não tem como ter duas sílabas tônicas na mesma palavra, isso no português. Né? Vai ser oxítono, paroxítono, proparoxítono, mas como em inglês não tem. Aqui vem só um, ó, dictionary. Quando tem esse símbolo aqui, esse apóstrofo, é sinal que essa sílaba é a tônica, ou seja, mais forte. Eu não posso falar dictionary, como se fosse o nary a tônica. Dictionary, dictionary. Não é. Como é? Dictionary, dictionary. Porque a sílaba tônica é essa primeira, que está indicando aqui o apóstrofo, tá? Mas enfim, passando adiante. Eu quero que vocês aprendam que no inglês não existe apenas deixa eu ver, uma letra não tem apenas um som, tá? Uma letra não tem apenas um som. O A, por exemplo, tem 7 sons, eu coloquei só 6 aqui, para vocês terem só uma noção de como são as palavras em inglês. Às vezes, o A na palavra vai ter som de A, tipo stable e able. O A vai ter som de E, às vezes. Nem sempre, depende da palavra. Às vezes, o A vai ter som de ou mais aberto, air, como em air mesmo, A, air, share, where, beleza? O A, quando tem esse símbolo aqui, ó, que é um 3 ao contrário, virado, e o R, o A vai ter esse som de air, share, rare. Terceiro som, o A com som de schwa. Esse é contrário e cabeça para baixo, né? Se chama schwa. É o único que tem um nome próprio. O resto nem tem um nome, não. E ele é o mais usado, talvez, não vou dizer que é o mais importante, porque todos os sons são importantes, mas é o mais usado e mais conhecido no inglês, é o schwa. Ele tem esse som de e é bem rápido. Às vezes tão sutil que nem dá, se você quiser tirar ele da palavra, ainda dá certo, quando você está falando muito rápido. Ó, os exemplos: around, é o around, about, quase não é tão arrastado, não é tão forte, não é tipo around, ou então about, não é assim, é bem sutil e rápido. Around, about. Se você tiver uma prática, você às vezes eu nem vou, você também pode nem colocar esse som e vai dar certo. Around, about, e você já entende que eu quero falar essas palavras, tá bom? Esse é o famoso schwa. Quarto som, o A vai ter o som de E, com a boca bem aberta. É como se você quisesse falar o A, abre a boca para falar o A, ó, com a boca bem aberta, A. Mas, na verdade, fala beleza? Exemplo, apple, você abre bem a boca, apple, actually. O quinto som, o A, com som de A mesmo. Quase parecido com o nosso A. Quase, eu vou dizer que seja 95% o A com som de A. Mas é um A. Father, father, burn. Para todos os efeitos vai ser o nosso A, tá? Não é 100%, mas vocês podem chamar o A com som de A mesmo que vai dar certo. O sexto som era bem parecido, então nem coloquei aqui, não valeria a pena querer confundir mais. Eu já pulei para o sétimo, que é o A com som de O, tá bom? Tall, fall, call. O A com som de O, pois é. No português não existe isso, né? Mas no inglês tem. Tall, as palavras tall, fall, call. E cada letra dessa tem os símbolos, né? Cada som tem seus símbolos, às vezes bem normal, ó, com A e o E, mas às vezes um que a gente nem conhece. Essa mistura aqui do A e do E, isso é um símbolo que representa o E.
Esse C ao contrário, então representa o O. Esse 3 aqui ao contrário, um E representa R. E por aí vai. O inglês tem essas coisas. O alfabeto internacional, fonético, né, tem essas coisas. E isso é muito bacana. Eu adoro esse assunto, particularmente. Dentro do inglês é o meu preferido. As vogais, ó. Nós estamos acostumados a ter apenas 5 vogais e seus sons. A, E, I, O, U. Não é isso? Só que no inglês só existem as 5 vogais mesmo, mas são diferentes sons, vários sons. Tem o I que demora mais, é o sheep. Tem o I que não é I, mas é um E. Não posso falar esse com som de I, não é sheep, porque eu estaria falando esse. É sheep, com som de E. Primeiro é I, sheep. O segundo é E, sheep, tá? Essa tipo ferradura aqui, ó, é o U mais o good e rápido. Good, good. Eu não posso falar good morning. Isso soa muito pesado. É muito para quem é nativo, quem entende bem inglês, é assim um absurdo. Não, então é algo rápido e good morning, good morning. Não é good morning, good morning. Isso aí já é muito portuguesado. É good morning. O U está aqui, ó. Como tem esses dois pontinhos, ele vai demorar. Should, should. Se esse U tivesse aqui, se fosse o símbolo, aí sim seria good, good, mas não. O good é com esse mais rápido. Temos o E normal, que é o E, mas não com a boca tão aberta, bad. Teacher, o schwa, o teacher. Esse, você já viu, né? O bird. O O, door. O E com a boca mais aberta, cat. Bem parecido com o schwa, eu acho que é irmão gêmeo, só pode ser. É o up. Eu não vejo particularmente nenhuma diferença. Mas o alfabeto diz que eles são diferentes. Teacher, e o up. Teacher, up. Quem diz que é diferente, na verdade, são os estudos, né? Porque o nosso ouvido ele nem vai diferenciar tanto. Quem vai diferenciar são alguns exames, os fonoaudiólogos, quando colocam as cordas vocais para ver direitinho qual parte da boca é usada e tudo mais. Mas não se estresse não, que para a gente que somos normais, gente que é normal, então vai ser tudo igual. Teacher, up, o mesmo A, far, e esse O, que é O também, mas não é tão demorado quanto esse, que aqui ó, tem os dois pontos demorados, door, aqui é só o O, on, tá? Temos também as consoantes, aquelas eram as vogais, os sons. Esses são as consoantes, vou falar bem rapidinho, para você não ficar entediado. É o P, F, T, Th, Ch, S, Sh, K, B, V, D, D, J, Z, J, G. O H às vezes não tem som, né? Vai ser só, mas às vezes é mudo total. M, N, E. Esse N com a perna bem esticada é o. Desculpa. É o É como se fosse estivesse engasgando, alguma coisa assim. Não, é diferente do N, tá? Aqui é o N. Parece aquele meme, né? L, W, também vai ter o som de I. E o I, que o J não vai ter som de J mesmo, aqui é o I. Esse W e esse I, que no caso é um J, são semivogais e semiconsoantes. Detalhes, ó, o P e o T. Quando vamos falar inglês, temos que falar mais parecido de um nativo possível, né? Para ficar bonitinho e tudo mais. Eu tenho as palavras pay, happy, cup, tip, letter, set. Exemplos. Quando temos o P e o T, tem que ter uma explosão ao falar. Se eu falo pay, estou falando muito em português, como se fosse um brasileiro falando mesmo. E não é para ser assim. Quando eu falo, não está aqui, mas quando eu falo time, hora, time. E isso também é muito brasileiro. Eu tenho que falar PIB com uma explosão, que ele é um som explosivo. Exemplo, ó. Vou falar porta, tá? Porta e porta. A folha mexe, tá?
Fica mexendo às vezes sozinho por conta do vento, mas vou tentar segurar o máximo aqui, bem fixo. Porta, ó, porta, sem mexer nada, porta e porta, porta, que é essa explosão. Isso quem faz? É o no Brasil? Não. É os americanos, os britânicos, tá? Quem fala inglês mesmo fluente. E tem que falar assim. Time, time, time. Não mexeu a folha. É sinal que está errado. Como é que faz? Time, time. What time is it? What time is it? Não mexeu, então tá errado. Ó. Que horas são? Tô falando, tá? What time is it? Tem que ser assim. What time is it? What time is it? What time is it? Com a folha balançando, que é sinal que você soltou uma explosãozinha, como é que chama? É uma explosão mesmo, né? Então, é isso. P e T. O B e o D não tem muito detalhe não, mas o B, ele tem que ser com a boca, começar com a boca fechada, depois abre, depois fecha de novo. Não tem como você falar, por exemplo, bike, com a boca totalmente aberta. Ike, Ike. Você iria fazer o quê? Falar tipo Ike, menos bike. Porque o B tem uma característica de quê? Que um lábio superior, o lábio superior, tem que encostar no inferior para fazer o som do B. E assim, tantos outros. Tá no mesmo sentido, mas vou pegar só o B, tá? Ó, para você entender. Vou tentar falar a palavra bike, impedindo que um lábio encoste no outro. Ike, Ike, não tem como, porque é uma regra do próprio som, que diz que um lábio tem que encostar no outro, né? Então, a boca fechada, depois abre, depois fecha de novo. Bike, bike. Agora sim eu consigo, ó, bike, mas assim, Ike, não. Para você ver, né, como tem muitos detalhes no alfabeto, não é apenas o básico. O S, a gente tem uma mania muito grande de falar errado em português e também querer falar em inglês. O S é apenas esse som. Imagina uma cobra. Eu não posso falar assim, ó. E se. Não tem o som do I depois do si, do S. É apenas o S. Para você entender, ó. Quando eu falo school, eu não posso falar school como escola, né? Não é school, tá errado, como se tivesse um I antes do S. Eu não posso falar sky para céu, sky, tá errado. Tem que ser como sky. O certo, ó, school, sky. O errado, school, sky, tá? Quando você fala sacola, sacola, um saquinho em português normal, né? Sacola. Você fala sacola ou sacola? Sacola, né? Então, tá falando só o som do S. Mesma coisa é o school e o sky. Não pode falar o som do I antes, tá bom? O M e o N. O M é de boca fechada. O N, boca aberta. Mail, não tem como falar tipo nail. Aí você falaria já o nail, com N, né? Ó. M, fecha a boca. Mail, boca aberta. Nail, nail. Essa é a diferença entre M e N. H e R, isso é muito interessante, muito importante e a gente erra muito, muito, muito no inglês. Temos aqui, ó, hill, hill, o H no inglês tem o som do nosso R, tá? Quando eu falo Rio, Rio de Janeiro, por exemplo, é o nosso R. Já o R mesmo, ele vai ter som de outro R, tipo dobrado, com a língua dobrada. Tipo porta, você dobra a língua, porta, né? Então, como alguém de São Paulo. Outras regiões mais próximas lá do sul, sudeste, dobra muito a língua. Porta, fala assim, está falando o R em inglês. Para você entender um pouco melhor, vou trazer esses exemplos. A cabeça, que é head, head, falo head, o H com som de R. E a cor vermelha, que é com R, eu falo red, com a língua dobrada, lá no céu da boca. Red. Hug, hug, que é o abraço, e rug, rug, que é o tapete, tá? Atenção, quando tem, para finalizar essa parte, ó, tem R, desculpa, tem um H, é o som de R normal, o nosso R. Head, head. Quando tem R na letra, aqui na palavra, você vai ter que dobrar a língua. Red, red. Hug,
rug. Mais uma vez, repete aí. Red, red, head. Agora o vermelho. Red, red. Hug, hug, rug, rug. Cansei. Você vai escutar um vídeo, ver um vídeo de 1 minuto, mais ou menos, bem rapidinho, que é alguém nativo, né, pronunciando em inglês, e também vai ensinar a música a vocês, aquela música tradicional do alfabeto e mais alguns detalhes, tá? Escuta aí. Veja as letras e ouça o som delas. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Repare só nas vogais agora. A, E, I, O, U. Viu que o som do E em inglês parece o nosso I, né? Cuidado, hein? No geral, soletramos de 3 em 3 letras. E se alguma letra for duplicada, use a expressão double junto com a letra. Por exemplo, V-A-N E-S-S-A. Se quiser dizer que é com letra maiúscula, diga capital letter. Y-E-double-L-O-W-S-T-O-N-E with a capital Y. Para a pronúncia ficar mais clara e você decorar o alfabeto, o método mais eficiente pode parecer bobo, mas funciona. Usar uma das várias versões da música do alfabeto em inglês. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, and Z. Tem que cantar, viu, vocês? Na nossa aula pelo Meet, vocês vão cantar. Veja. Então, meninos, é isso. Espero que vocês tenham compreendido, tenham absorvido esse assunto muito importante, para você ver como o alfabeto não é tão simples assim. É bom, é fácil, mas tem os detalhes, tá? Se tinha algum preconceito com o alfabeto, por favor, pare com isso, porque, como eu falei, é muito importante. Um dos assuntos mais importantes que a gente pode estudar é o alfabeto, porque é de onde tudo começa, a gente pronunciar corretamente tudo. Have a beautiful day. Esse é meu desejo, que você tenha um dia belo, bonito. E tenha também uma semana maravilhosa, tá? Até a próxima.